O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pina! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo frega! Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos à edição de número 33 da Cautiopédia. Você que nos assiste no nosso futebol, você que nos ouve, graças à parceria que a gente tem com a Central 3 que é aí quem libera a magia de vários podcasts sobre futebol, tem que não é de futebol também. Então, já começaram agradecendo essas duas parcerias, nossos dois parceiros que nos divulgam e nos trazem para todos vocês. A Cautiopédia de número 33 vem chegando aí para falar sobre duas equipes que terminam a temporada com contraste muito grande, né? A gente tinha dois times italianos disputando finais europeias, a gente teve a Atalanta campeã, a gente teve a Fiorentina amargando mais um vice, então a gente vai falar sobre a dicotomia desses dois times e vamos falar também sobre a Série A italiana que acabou, mas não acabou. Sabe aquela história de tem, mas acabou? Na Itália é o contrário, acabou, mas ainda tem. Acabou, mas ainda tem, porque temos uma rodada que foi adiada e ainda, por cima, é sobre essas duas equipes que eu acabei de citar, Atalanta e Fiorentina, que disputaram finais europeias, ainda vão disputar uma rodada pela Série A italiana. Vamos falar também sobre essa maluquice que vai ser o mercado de treinadores na Série A italiana, né? Muita gente trocando de clube, muito time que termina essa temporada sem saber quem vai estar ali na casa-mata na próxima temporada. A gente vai falar o que a gente sabe, a gente vai especular o que a gente ainda não sabe, vamos dar nossos pitacos aqui, depois a gente vê quem vai acertar e vamos falar também sobre como foi a briga contra o rebaixamento na rodada final, porque eu acho que foi uma história à parte que merece bastante destaque. É claro que eu não estou sozinho nessa, estou aqui com meus fiéis escudeiros Nelson Oliveira, Caio Bittencourt. Vou começar por você, Caio. Rapaz, eu estava fazendo uma conta hoje e eu queria saber se você me acompanha nessa conta, Caio. Dos 10 primeiros colocados da Série A na próxima temporada, eu me arriscaria a dizer que só 2 ou 3 sabem quem vai ser seu treinador na temporada que vem. Tô exagerando? Tô certo ou tô errado, Caio? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos. Realmente, para a confirmação que pode muito bem, em tempos de janela de transferência, a gente grava num dia, no outro já tá velho, realmente para este momento, só podemos confirmar os trabalhos do Tudor na Lazio, o trabalho do De Rossi na Roma e um dos principais, que é o do Gasperini na Atalanta, porque o Gasperini, mesmo com o Napoli seduzindo, mesmo com um monte de gente seduzindo, a deusa acaba por ser mais bela. E mais bela também por causa dele, mais bela também por causa da eficiência do seu jogo, que vamos falar bastante, que agora podemos dizer, finalmente a Atalanta ganhou um título e finalmente ele colocou o futebol para vencer. Mas a maior vitória do futebol nos últimos dias foi, evidentemente, para mim, a queda do Sassuolo. Afinal de contas, você ver aquele time horrível em campo e pensar que ele poderia ficar na Série A era um tanto quanto triste. Mas isso Fábio Grosso irá resolver na Série B no que vem. Esse já está mais ou menos confirmado. E para só terminar a pincelada inicial, vamos ficar de olho no fim de semana, porque esse Atalanta e Fiorentina do fim de semana não será o jogo mais importante da Itália no fim de semana, porque ainda tem jogo, ainda tem a decisão da vaga entre Cremonese e Venezia. No dia que gravamos essa quinta, ida com 0-0 em Cremona. Vamos ver, eu acho o Venezia favorito, mas de repente, playoff de Série B prega peças na gente. É isso, a gente já sabe todo mundo que caiu, mas ainda não sabe todo mundo que tá vindo da Série B, porque essa decisão vai ficar para um pouco depois.
Vou só adicionar o Simone Inzaghi aí nessa lista aí que você não citou dos treinadores que a gente já sabe que vão estar na próxima temporada. Eu não sei, Ô, né? Nelson, De repente o Octree não ajuda a gente, né? Da última vez que a gente teve como é que é, questões financeiras na Inter, de repente o técnico saiu. Então nem isso dá pra garantir. Não dá. Nelson, você ontem contou uma história peculiar no nosso grupo do WhatsApp. O Nelson disse que chegou atrasado em uma festa por causa do Vincenzo Italiano. E aí, o Vincenzo Italiano virou o tema da festa, porque o Nelson foi se explicar, falou, pô, cheguei atrasado, porque a Fiorentina estava na final, por causa daquele treinador careca que não ganha uma. Cara, você acabou com a festa, ou a festa foi boa? Bom dia, boa tarde, boa noite, Nelson. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não teve nenhum problema na festa, não. Só o pessoal começou a fazer meme com o Vincenzo Italiano, porque eu disse que ele era um cara que tinha muitas ideias, só que nem sempre as ideias que ele tinha eram boas ideias, né? O cara que gosta de inventar um pouquinho. Aí compararam ele com uma certa deputada aqui que tá tem seu mandato aí vigente, né? E, enfim, compararam o Vincenzo Italiano a ela, perguntaram se as ideias eram mais ou menos do mesmo tipo. Mas, enfim, sobre a Inter, né? Aí é exagero, hein? Não sei, né? Enfim, acho que para efeitos de para didatismo, eu acho que funciona. Acho que para ficar assim em termos de didatismo, talvez funcione. Mas sobre a Inter, eu acho que parece que nada vai mudar, né? Assim, quem quiser até ler um pouco sobre isso, eu acho que não vai dar muito tempo de a gente falar sobre a situação. A gente tem um texto no site da Cautiopedia sobre a gestão, né, do Steven Zhang no comando da Inter, né, durante esses 8 anos de Suning lá, e tem um pouco também sobre a passagem, né, sobre o que é que motivou o fato de o fundo norte-americano Oaktree tomar o comando da Inter e o que é que deve acontecer. Na verdade, deve acontecer pouca coisa, né? O Inzaghi até já deu uma projetada no mercado do que é que ele precisa para a próxima temporada, já teve reunião com os novos donos, que inclusive até já estavam no clube antes, já tinham 2 membros, né, no conselho de administração, né? Então quem quiser se inteirar um pouquinho pode chegar lá no site da Cautiopedia e ler. É isso, para você que está ouvindo a gente no nosso podcast, fácil, cautiopedia.com.br. E para você que está assistindo a gente no nosso futebol, mais fácil ainda, a gente entrega mastigado QR Code na tela para quem quiser só mirar aí o seu aparelho celular e já procurar um pouco mais de informações sobre essa mudança de comando na Inter de Milão. Não estou falando de comando técnico não, tá? Comando geral, dono mesmo, quem tem a chave lá da Inter de Milão, o fundo Oaktree assumindo. Vamos começar então falando, já que a gente finalizou agora nossos destaques iniciais com a Fiorentina. A Fiorentina perdeu a final da Conference League, mais uma vez, né? Você que, sei lá, né? Vai que a gente está esbarrando com alguém que acordou de um coma, estava em coma desde o ano passado, foi vice de novo, tá? Não estamos falando do vice contra o West Ham, estamos falando do vice contra o Olympiacos. Nelson, uma campanha bastante irregular. A gente falou muito sobre a irregularidade da Fiorentina durante toda a campanha, não só da Conference League, mas também no Campeonato Italiano. Também foi um time irregular ontem ou um pouco mais do que isso? A gente vai fugir um pouco disso para falar sobre esse vice-campeonato da Fiorentina, Nelson. Se a gente fosse fazer um filme Adeus Italiano, que vai acontecer provavelmente, a pessoa que assistisse o torcedor da Fiorentina que passou esse ano aí desacordado por algum motivo e viu, não ia ver nada de diferente, né? O filme, infelizmente, ia acabar em 2 minutos. Então, é isso. Eu acho que o trabalho do Vincenzo Italiano, na minha opinião, é um trabalho que é mais elogiado do que deveria. É um trabalho que, obviamente, ele tem boas ideias. Ninguém chega a 3 finais sem méritos. Isso não existe. Mas se a gente for olhar o global, é um trabalho que tem muitos defeitos. Eu estava até vendo mais cedo, né, dando uma estudada antes de a gente gravar aqui. O Vincenzo Italiano, quando ele dirigiu o Spezia em 2019-20, se não me falha a memória, é 2021, não vou lembrar agora exatamente, é 2021, que o Spezia subiu durante a pandemia
de Covid-19. Ele teve 5 derrotas a mais do que ele teve na Fiorentina nessa temporada da Série A e na primeira temporada dele. E 3 a mais do que na temporada 2022-23. E com um elenco muito inferior. Então, assim, obviamente a gente não vai dizer que esse elenco da Fiorentina vai entregar muito, muito, muito mais do que ele faz. Mas, por exemplo, a gente comparar o que o Thiago Motta fez no Bolonha com um elenco de nomes muito menos badalados do que o Vincenzo Italiano tinha em mãos, de jogadores menos experientes, de jogadores que tinham menos mercado, a gente vê que o Vincenzo Italiano poderia ter conseguido um pouco mais. Não vou dizer título, porque assim, ganhar ou perder na final é do jogo. Eu acho que é muito mais uma questão de desempenho, de a gente não conseguir notar que a Fiorentina tenha a regularidade. A defesa da Fiorentina é uma defesa que se porta mal em geral. E perdeu novamente o jogo por um erro defensivo no final do jogo, assim como foi na final da última Conference League. E perdeu, na verdade, eu ia dizer, com erro defensivo também, como aconteceu na final da Copa Itália contra a Inter. A diferença é que naquele jogo não foi no final, mas foram linhas muito avançadas em momentos cruciais. Não foi o caso exatamente contra o Olympiacos, mas uma defesa totalmente desarrumada. Ele desfigurou o time no segundo tempo da prorrogação. Enfim, são erros assim que parece que para dar aquele salto, para ele realmente ser digno dos elogios que merece, talvez precisasse eliminar esses erros e de fato se manter na parte das boas ideias. Na minha opinião, ele ainda não chega a esse patamar. Acho que ele precisa se provar muito. E eu, por exemplo, a gente vai falar não só nesse programa, mas nos próximos, sobre técnicos. E o Bolonha, por exemplo, está podendo trocar o Thiago Motta pelo Vincenzo Italiano, e eu acho que isso é muito arriscado para o Bolonha. Então, enfim, eu vejo muitos limites no trabalho dele, como, por exemplo, eu via no limites no trabalho do Inzaghi na Inter na última temporada, mas o Inzaghi conseguiu muito rapidamente fazer uma evolução. E eu acho que para o Vincenzo Italiano chegar no patamar que se espera dele, ele precisa fazer a mesma coisa que o Inzaghi. Conseguir rapidamente eliminar ou pelo menos reduzir essas falhas que ele tem acumulado, principalmente nos momentos mais decisivos. É um time muito são trabalhos irregulares, são trabalhos que de meio-dia da marmota, os erros se repetem, e isso no mais alto nível é muito complicado. A torcida da Fiorentina tá brava com ele, não é por acaso. E Caio, a gente está falando muito sobre o que o Vincenzo Italiano pode ou poderia ter feito melhor, onde ele pode evoluir, mas vamos combinar que certas vezes o elenco não ajuda, né? Porque, como o Nelson falou, existe um padrão de erros e isso parte muito do técnico não identificar e não corrigir esses padrões. Mas a gente vê um elenco de jogadores que também não chega a falhar pouco não, né, Caio? Também não chega a ajudar muito o trabalho do italiano, não. Concordo com o Nelson na parte que o Vincenzo Italiano tem que identificar e tem que potencializar os jogadores baseados nessas correções. Mas, minha nossa, hein, como falha o time da Fiorentina, Caio? É mais culpa do time ou mais culpa do Vincenzo Italiano, Caio? Eu acho que tem muita culpa compartilhada para todo mundo. Porque, nesse caso, eu até acho que, por exemplo, o italiano tentou uma estratégia diferente. Só que, de certa forma, ele renunciou às próprias ideias dele. Porque, por exemplo, a Fiorentina se defendeu bem mais em bloco baixo do que o de comum, para usar um termo mais comum, bem mais recuada que o de costume. O uso de bolas longas foi maior que o de costume, menos circulação no meio-campo, mas também individualmente, muita gente do ataque ficou apagada. A decisão do Nico Gonzalez também foi uma coisa terrível. Algumas atuações defensivas, tipo assim, algumas deram para o gasto. Você pode ali falar bem de uma atuação, sei lá, do Martinez Quarta, até do Terratiano, que não foi tão mal.
para além do gol, mais um problema de posicionamento, de liderança que ele não parece ter. E também aquela questão do Milenkovic, do Ranieri, que eu achei que falharam no gol do Alcabi, o gol decisivo. E isso acabou pesando. A atuação ofensiva de ataque acabou pesando porque a Fiorentina criou bem menos que o de costume. Ameaçou bem menos que o de costume. Então, de certa forma, ficou uma sensação de que o italiano vendeu um pouco da alma dele para tentar ganhar essa decisão, para tentar ganhar o título que lhe falta, mas acabou não conseguindo. Acabou não dando certo esse modelo de jogo, essa tentativa. O X da questão será ver ele nos próximos trabalhos, porque nesse verão acho que vai acabar pintando uma dúvida. O italiano é o problema? Ele tem coisas a evoluir? Até acho que tem. Ou será isso uma coisa exatamente das peças do elenco que falta alguma coisa? Falta, parece que, em dado momento, gente física para competir. Falta gente para dar o próximo passo. O próximo passo é sempre o que está faltando para a Fiorentina. Até tem um texto bom que saiu se você entende italiano, leia L'Ultimo Uomo. Ótimo site, eles têm escritores muito bons, fala de tática, de cultura, de tudo. E na análise do Dario Pergolisi, que é inclusive até ele tem licença UEFA B, se não me engano, ele com um título que eu acho ideal para esse momento. Sempre falta o último passo para essa Fiorentina. Sempre falta o momento decisivo que você precisa que se dê a resposta e não dê. É esse passo que times campeões dão. É esse passo que times que estão sendo competitivos normalmente dão. E chegamos num certo ponto que, assim, a Fiorentina, que na edição passada a gente podia dizer que estava lutando pela Europa League, vai entrar nessa última rodada só para jogar um amistoso melancólico e que, assim, só serviu para tirar a vaga do Torino na prática. Que no fim das contas, não sei se foi o azar do Torino que passou para eles, eu não sei se sei lá, a torcida do Juric ou do Cairo não deu certo, mas assim, eu acho até que quem esteve mais surpreendido com isso foi a turma do Toro, talvez a da Fiorentina nem tanto, porque são os pecados comuns desse time. É isso, Nelson, bem rapidinho, porque a gente vai falar de quem ganhou, né? A gente tem que falar de quem foi campeão e deixar para lá quem perdeu, mas zero definição para a temporada que vem por enquanto, né? A gente não tem uma posição oficial da diretoria da Fiorentina para confirmar se o italiano sai, quem que chega. Por enquanto nada disso, né? O contrato dele acaba agora, né? Então não existe cláusula para renovação automática. Como ele não ganhou o título da Conference League, provavelmente ele vai sair. Já estava muito provável que ele fosse sair mesmo. Só que ele não tinha as ofertas que ele queria. Acho que agora também continua sem ter. E aí se aventou a possibilidade de ele continuar com a Fiorentina também, porque a Fiorentina não tinha nenhum técnico assim que tinha, a diretoria tinha o maior interesse do mundo em contratar. Mas se fala do Paladino, né, do Monza pro lugar. Se falou do Aquilani, que está no Pisa, mas o Paladino é o mais provável que seja o substituto do italiano no momento. Tamo velho, gente, tamo velho, porque você só tá falando da galera aí que jogava e eu já tava trabalhando quando esses caras jogavam. Que fase. Vamos falar sobre a Atalanta então, falando em que fase? Finalmente, porque na última edição eu falei que a Atalanta era alérgica a títulos, mas agora a gente pode falar, enfim, que a Atalanta conquistou um título e conquistou de maneira categórica. Caio, o Gasperini ele falou uma frase muito interessante, né? Não é sobre a gente ter ganhado, é como nós ganhamos. Eu acho que isso resume muito, né? Você citou agora há pouco que o italiano ele ainda tenta mudar um pouco na final da conferência da Fiorentina. O Gasperini não mudou absolutamente nada e conquistou o título como ele queria, como ele imaginava, né, Caio?
Exatamente. De certa forma, quando a gente critica o italiano, a gente pensa justamente no que fez o Gasperini, justamente na melhor atuação contra o melhor time da Europa, assim, em desempenho 23-24, contra o melhor técnico da Europa em 23-24, e de certa forma, para banir essa coisa meio demoníaca que o Leverkusen tinha, só espelhando. Desde espelhando o sistema tático, que foi o que o Gasperini fez muito bem, desde espelhando a ponto de o meio-campo do Leverkusen não ter criado pouquíssima coisa e uma pressão que já começava no campo de ataque. Já era uma coisa assim que todos cumpriram muito bem. Não só o Lookman, que fez uma final de sonho, uma das melhores finais individuais dos últimos tempos de competições UEFA. Mas assim, você pode destacar bem o jogo do Scamacca, você pode destacar muito bem o jogo do De Ketelaere, o meio-campo da Atalanta jogou muito bem e, de certa forma, eles conseguiram fazer uma coisa com que o Leverkusen não tinha sofrido: ser um time nervoso. Foi a única vez que eu vi o Leverkusen nervoso nessa temporada. E a Atalanta conseguiu. Conseguiu com a qualidade do jogo, conseguiu com a maneira, mesmo em alguns momentos tendo que dar a bola para o Leverkusen jogar, mas em outros conseguiu bem esse sistema. E, e em nenhum momento o Leverkusen colocou o sistema de pressão da Atalanta em crise e, de certa forma, isso valeu muito a pena. Parece que dessa vez a Atalanta estava com o peso da final, com o peso do final, mas ele foi saindo com o momento, saindo à medida que sempre que o Lookman acertava um drible, que as jogadas começavam a fluir. O que não aconteceu diante da Juventus, mas que para esse momento valeu. Foi o único ponto que me surpreendeu, inclusive, porque assim, a gente que acompanha mais a Atalanta já vê a Atalanta fazendo o que fez contra o Leverkusen. Não vou falar sempre, mas é um trabalho muito longo do Gasperini, então a gente já viu outras vezes. Mas a minha pulga atrás da orelha era: acabou de perder uma final para a Juventus, será que vai ter a confiança de fazer? Porque a capacidade técnica e o treino, o entrosamento, a gente sabe que tem. Mas eu não sabia se ia ter a confiança, e a confiança transbordou principalmente do Lookman. Nelson, a gente estava falando aqui de troca de treinadores e o Gasperini é um velho safado, rapaz. O Gasperini deu uma declaração quando acabou essa final aí, completamente descabida, né? Uma declaração de um senhor de 66 anos mesmo, né? Um cara que não faz muita questão de se adequar às evoluções da sociedade. Mas ele falando que não sabia se ia ficar, porque é como se ele tivesse casado e veio uma mulher bonita. A mulher bonita parece que, pelo menos se a gente está falando da mesma mulher bonita, não vai rolar, né? Porque o Napoli tá se encaminhando para acertar com o Conte. Então dá pra dizer que o Gasperini vai aquietar o facho e vai continuar com a senhora, sua esposa, Atalanta, Nelson. E se ele continuar, dá pra projetar alguma coisa, porque vale lembrar que com esse título da Europa League, a Atalanta consegue uma vaga na Liga dos Campeões, e inclusive é muito curioso porque Roma dependia de combinações de resultados depois que a Atalanta venceu o título para conseguir uma vaga também na Europa League. E o Torino dependia da Fiorentina. Então, como diria o Emicida, querido, você é o único representante do seu sonho na face da terra. Não dependa dos outros. Não foi bom jogo nem para Roma e nem para o Torino. Mas falando da Atalanta do Gasperini, por favor, Nelson. Ele vai ficar sim, já até hoje mesmo, nessa quinta, né, que a gente está gravando, ele já declarou: tive propostas da Premier League na última temporada, também tive nessa agora, mas gosto muito da Itália, não pretendo sair daqui, já outra experiência no exterior, não devo ter nenhuma experiência no exterior na minha carreira e tudo mais. Tem um ano de contrato ainda, né? Já conversou logo após a vitória na Liga Europa, já conversou com a diretoria, já disse mais ou menos o que quer. Capas de jornais já mostraram que ele deve ter alguns reforços, né? Que a Atalanta deve abrir um pouquinho o bolso para fazer algumas contratações. Obviamente, contratações ao estilo Atalanta, né? Contratações de jogadores que ainda têm uma margem de evolução, né? Não necessariamente uns caras consagrados.
Na verdade, o grande X da questão é saber quem vai ficar, né? A Atalanta não tem dívidas, mas tem vontade de vender, né? É um time que gosta de vender para reinvestir. E tem o jogador tem vontade de sair também, né? Tem 2 nomes, pelo menos, que são bem cobiçados, né? O Koopmeiners, Miners, que fala-se nele como um jogador que interessa a Juventus já há pelo menos umas 2 temporadas. Scalvini também é um nome sempre quente no mercado, então a gente também acaba tendo que esperar um pouco, embora a Atalanta não tenha, né, de fato, necessidade alguma de se desfazer. O que a gente dá para imaginar é que vai ser uma Atalanta mais ambiciosa na Série A. A Atalanta ainda pode, né, ficar na 3ª posição ainda nessa temporada e repetir as suas melhores posições, suas melhores campanhas, né? Fez 3 vezes o 3º lugar, pode repetir isso aí. Só que aí, obviamente, já é a melhor temporada da história da Atalanta, porque ganhou um título, e ganhou um título internacional, né? Um título relevante. E aí ainda isso aí seria uma confluência. O objetivo, ao que tudo indica, é ir ainda melhor no campeonato. Disputar um Scudetto, bom, aí já seria algo bem fora do padrão, assim, até da história da Atalanta, mas é algo que parece que eles querem arriscar. E aí seria, nesse momento, a gente vê que tem... E dá pra dizer que é factível, hein? É factível disputar o Scudetto, porque no fim das contas é circunstancial. Às vezes é muito de acordo com o seu mercado, com a maneira com que você vai dosar e tudo mais. É claro, a Atalanta vai ter o calendário mais cheio, mas por que não sonhar? Não, e a gente vê que tem um trabalho... Nas últimas temporadas, os times do top 10 mudaram muito pouco de técnicos, né? De vez, assim, a gente tem muitos trabalhos relativamente longos, né? O trabalho do Inzaghi já chegou à sua 3ª temporada, a gente tem o trabalho do Pioli, que também era um trabalho longo, do Spalletti no Napoli, enfim, o Allegri na Juventus e por aí vai. A gente tinha trabalhos longos ali, Mourinho, Sarri, etc. E agora não, agora tudo meio que está virando de uma vez, e todo o trabalho que está iniciando é um trabalho que está um pouco atrás em relação aos demais, né? Então, o Gasperini está há muito tempo e ele vai ter aí o Inzaghi para competir, e eu acredito que se o Thiago Motta, caso de fato feche com a Juventus, também vai ter condições de ser ali um competidor. A gente vai falar futuramente sobre, eventualmente, Conte no Napoli, Paulo Fonseca no Milan, mas enfim, eu já coloco, se a gente for pensar em título, eu já vejo o Gasperini podendo ali, dentro dessa perspectiva, sonhar sim, mais do que outras situações. A gente vai falar sobre isso futuramente. É isso. Em teoria sim, mas a gente sempre entra ano, sai ano, a gente tem uma particularidade do trabalho do Gasperini também, que é sempre importante lembrar que ele nunca tem 2 semestres bons, né? E geralmente o semestre bom é o segundo. Isso acontece, lógico, porque a Atalanta está sempre se reconstruindo, mas acontece também porque o Gasperini é um cara muito peculiar e quem chega demora para pegar no tranco, né? Você tem que entender ali muita coisa, você tem que entender muitas manias e muitos dogmas do Gasperini. Em teoria eu concordo com você, mas eu não sei se o primeiro semestre da Atalanta, como costuma ser sempre ali de adaptação também, mesmo que seja com o mesmo treinador, não sei se a vantagem é tão grande assim, não. Vamos falar então sobre essa dança das cadeiras aí, porque vou até pedir para a produção do Nosso Futebol botar a classificação quase final do campeonato, porque como eu expliquei, temos jogos para acontecer ainda, mas para você que não está assistindo, eu vou cantando para você sem problema. Porque eu comecei o programa falando que dos 10 primeiros eu só cravava 2 ou 3. Então vamos falar sobre quem termina a temporada no comando das equipes, né? A Inter de Milão com Simone Inzaghi, campeão. O Milan com Stefano Pioli, que muito provavelmente não vai ficar, mas é sempre bom a gente usar a palavra oficial ou oficialmente, né? Oficialmente, ele ainda é o treinador do Milan. A Juventus, que demitiu o Allegri e muito provavelmente, ainda não é oficial, vai ter o Thiago Motta como treinador. A Atalanta com o Gasperini, o Bolonha, que se despede do Thiago Motta e a gente ainda não tem a menor ideia de quem vai ser o novo treinador. A Roma, que vai seguir com o De Rossi, né? Essa aí eu vou cravar.
Alásio, eu vou cravar com 90% de certeza que segue com o Tudor. O Tudor acabou de chegar, né? Pra você que acompanha o futebol italiano, sabe que o Tudor acabou de chegar. Mas tá brigando com todo mundo. Não sei se ele é o chato, não sei se o time tá cheio de chato, mas eu sei que o clima não tá legal na Lazio. A Fiorentina a gente já abordou durante o início do programa falando sobre a situação do Vincenzo Italiano, que o contrato vai acabar aí, a gente não sabe se fica, a tendência é de que não fique. O Torino com o Juric, a gente tem quase certeza, dá pra falar que é certeza absoluta que ele não fica? Não sei, mas a gente tem quase certeza que não vai ficar. E o Napoli, que ainda não sabe quem vai ser seu treinador. Cara, eu vou começar pelo final, vou começar pelo Napoli. O quão bem encaminhado tá a questão com o Conte. Eu acho que parte sempre muito, quando a gente fala de Napoli e de De Laurentiis, parte muito da questão financeira, né? Ficaria tentando puxar o peixe para sua brasa, o Conte dando uma forçadinha para ganhar um pouco mais, o De Laurentiis dando uma forçadinha para soltar um pouco menos esse dinheiro aí. Acho que no final vai acabar rolando essa parceria, mas enquanto a gente grava hoje, como é que tá essa negociação e como é que tá o andamento? Tem plano B, não tem? Como é que tá o Napoli para a próxima temporada, Caio? Só um pequeno parênteses ainda com o negócio da Atalanta. Depois dessa descrição aí que você deu de todos os 10, agora que eu tenho certeza que a Atalanta briga pelo próximo campeonato. A questão é só a adaptação dos novos reforços e tudo mais. Não é todo mundo que vem igual o Rien, que chega em janeiro, chega jogando muito numa final com o Gasperini. Mas dito isso, e eu até entendo que a Série A você tem muito dessa coisa de adaptação e tudo mais, e precisamos ver isso tanto nos próximos técnicos quanto nos próximos reforços. E até por conta disso, dos próximos técnicos, você, nessa dança das cadeiras, tanto com o Napoli, como com o Milan, Bolonha e alguns outros, você pode perceber, raramente é citado o nome de alguém que está fora da Itália. E mesmo quando é citado alguém que está fora da Itália, como é o caso do Paulo Fonseca no Milan, é sempre alguém que já conhece o campeonato e tudo mais. Parece que mesmo quando os times querem arriscar, eles não vão assim muito longe do pomar para pegar a fruta. Porque senão parece que é risco demais, eles querem evitar muito a ideia do não conhece o campeonato e tudo mais. E até por isso também que o Napoli vai atrás do Conte. Claro, também assim, seria muito estranho, depois que o De Laurentiis cortejou o Conte 3 vezes só nessa temporada 23-24, ele chegar e vou pegar com outro. Tanto que tinha gente que torcia o nariz pro Gasperini. Quando falava de Pioli italiano, então, nossa senhora, aí era um negócio absurdo. Não chegava ao ponto igual da torcida do Milan, que fez abaixo-assinado contra vários técnicos nos últimos dias. Foi um negócio impressionante da torcida do Milan. Mas no caso do Napoli, eu acho que tem uma abertura do De Laurentiis, assim, uma ideia de tirar um pouco o futebol só da cabeça dele e dos filhos, mas colocar gente, entre aspas, mais capacitada para fazer. Aí trouxe o Giovanni Manna da Juventus, aí o Conte pretende trazer toda a comissão técnica dele, desde o Gabriele Oliari para ser o team manager da equipe, seja todo aquele pessoal da comissão. E de certa forma, nos últimos dias, pelas notícias que Di Masio, Fabrício Romano, Pedulá, toda essa galera, tem o Orazio Comando do DAZN italiano, que é muito bom também, até vale como dica, eu que sou crítico de jornais italianos, de certa forma, também tem um efeito do Conte querendo dar uma reduzida na pedida, pensar assim em encaixar a equipe e tudo mais. Até por conta do fato de que o Napoli vai ter que mudar muito. De certa forma, o Napoli campeão foi implodido. Estamos agora num processo depois de uma demolição, agora ele vai ter que limpar o terreno, ver quem serve e quem não serve, ver de repente se ele quer arriscar com alguém, o que aconteceu no vestiário para de repente alguém querer sair. Por exemplo, algumas situações estranhas que ele tem que resolver, por exemplo, a questão de Lorenzo.
como capitão, que ele saiu muito descredibilizado nos últimos tempos, e se por um acaso ele sai para um rival, sendo ele o capitão do Scudetto, fica um sentimento de traição maior ainda. Você tem questão de Lorenzo para resolver, questão de contratar meias, você tem a questão do substituto do Osimhen, que é certo que ele vai querer sair. Você tem a questão do goleiro, que, bem, o Merê foi talvez um dos piores goleiros dessa temporada. Então, assim, tudo um grande mistério, tudo um grande ponto nebuloso, mas que nesse primeiro momento, de acordo com as notícias, parece que o Conte está se abrindo, quer ter a ideia de treinar o Napoli e ver que, de certa forma, o time tem algum futuro ainda. Ele vê algum futuro nesse time. Embora que eu acho que ele vê mais futuro do que eu. Porque, sinceramente... Se bem que... para não dizer que eu não falei das flores, eu acho que, assim, essa não classificação do Napoli para a Europa, já acho que, assim, é meio parte do planejamento. O time não queria jogar Conference mesmo, deu de ombros, mas sinceramente eu tenho pena de quem desdenha da Conference League. Assim, o Conte vê... Eu me recuso a acreditar, mas pelos últimos jogos eu diria que eles já ganharam, porque pelo amor de Deus, muito ruim dos últimos jogos do Napoli. Fala Nelson. Eu queria saber se o Conte ele vê futuro, se ele vê futuro no salário que ele vai receber, né? Porque se fala que o De Laurentiis vai despejar 60 milhões de euros ao longo de 3 anos para poder ficar com o Conte, né? Que o salário dele é entre bônus e tudo mais, enfim, é porque a gente... Uma coisa que é o que o empregador paga. Qual que é o engraçado desses dados? Por incrível que pareça, o Conte não seria o técnico mais bem pago na era De Laurentiis. Porque, por exemplo, seria uma média ali limpo de 7, 8 milhões por temporada. Se você for parar para pensar, o Ancelotti era quase 10. Então, assim, por incrível que pareça, ainda não é o maior. Para você ver como são as coisas. Claro, você tem o jogo de cintura do De Laurentiis. As demoras também, fala-se muito. Toda notícia essa semana do Conte era: os advogados estão assinando o contrato e tudo mais, que tem até boato, para vocês terem uma noção de como é o sistema de contrato do Napoli, que é uma coisa tipo assim: se por um acaso amanhã na Lua resolverem transmitir algum jogo na Lua, ou se os extraterrestres chegarem, os direitos de imagem são meus, os direitos de imagem são 50-50 cada, do mesmo jeito que cinema. É esse o nível das coisas. Tudo bem, quem disse isso certa vez foi o Venerato da RAI, então esse eu tenho um certo nariz torcido, mas o fato é que realmente os contratos demoram um pouco por conta dessas peculiaridades. O tamanho das pedidas, né? Nelson, saindo do Napoli, que foi a decepção da temporada, a maior decepção, sem sombra de dúvidas, a gente vai para a maior surpresa positiva da temporada, que é o Bolonha. Vai ser a substituição mais difícil, eu acho, na minha opinião. Estou dando a minha opinião aqui entre esses 10, porque encaixou muito, porque não acredito que o Bolonha receberá grandes investimentos para montagem de elenco, isso se não perder a galera que está lá. E pelo que eu vejo assim no mercado, né, e a gente estava... Bom adendo que o Caio fez aí na relação dos treinadores e clubes da Série A, que dificilmente a Série A vai procurar alguém de fora. Não tem muita coisa... não vou falar que não tem coisa boa, tá, gente? Mas se a gente for comparar com o que o Thiago Motta faz e fez no Bolonha, que é um cara um pouco mais vanguardista, um cara que experimenta coisas diferentes, eu não vejo perfis parecidos. Tô sendo muito pessimista, ou dá pro Bolonha sentar com calma, procurar um substituto à altura e desempenhar pelo menos um futebol competitivo aí em temporada de Liga dos Campeões? Acho que é o máximo que a diretoria, que os torcedores do Bolonha podem esperar, é que não passe vergonha, né? Que façam uma campanha legal na Liga dos Campeões. Dá para conseguir algum treinador assim, ou vai ser muito difícil de repor essa saída do Thiago, Nelson?
Antes de responder, só vou fazer um último comentário sobre o Napoli. É que a minha impressão é de que essa dança do acasalamento, essa leitura de contratos todas do Antônio Conte vai demorar mais do que o tempo que ele vai permanecer sem sem brigar com o De Laurentiis. Isso para não dizer o final do trabalho dele, caso de fato seja, mas enfim, a gente vai falar sobre isso futuramente. Sobre o Bolonha, é o que eu falei anteriormente, né? O Vincenzo Italiano é um dos nomes avaliados. Enfim, nas ideias dele, né? São ideias de futebol ofensivo, tem um certo diálogo ali com o que o Thiago Motta pretende, mas enfim, o Thiago Motta, mesmo tendo uma filosofia de proposição de jogo, etc., entregou uma defesa muito sólida. E mesmo com algumas peças que falhavam com alguma frequência até. Né? Mas mesmo assim, não. Entregou a terceira melhor defesa do campeonato. Com Vincenzo Italiano isso é possível? Eu tenho minhas dúvidas. Com o Sarri isso é possível? O Sarri também foi ventilado anteriormente. Talvez seja um pouco mais. O Sarri já entregou também uma defesa muito sólida na Lazio. E se mostrou nos últimos tempos, tempos até que eu diria até um pouco de crise, né, do trabalho dele, porque ele começou um pouco mais a sair da filosofia dele e ir um pouco para o lado mais de resultados, né? Ele conseguiu também produzir. Mas o Sarri, ele está um pouco ali meio como outsider nessa corrida pelo trabalho no Bolonha. E, curiosamente, o Sarri está também como outsider em outros lugares, né? Até como ele está esperando um pouco essa dança das cadeiras aí passar para poder escolher o que é que vai ocorrer. Ele não está muito convencido sobre nada. Ele é falado no Torino, é falado no Bolonha, está sendo falado até no Cagliari. Então, enfim, o Cagliari que quase foi rebaixado, né? Lutou contra o rebaixamento. Então seria nesse... Vamos falar. Mas assim, seria nessa perspectiva do Sarri, seria voltar um pouco o que ele fazia no Empoli, né? Seria uma volta ao passado dele. Não seria mais um nível de trabalho como ele produziu na Juventus, no Napoli, no Chelsea, na própria Lazio, lutando na parte de cima da tabela. No Bolonha ele poderia também manter esse nível de disputa. Não sei se nas partes mais altas da tabela, mas ali brigando por competições europeias, jogando uma competição europeia, a Champions League especificamente, né? Não seria uma competição europeia de segundo ou terceiro nível, mas do primeiro nível. E para o Bolonha, que vai disputar a Champions League pela primeira vez na fase moderna e a primeira vez que vai disputar a principal competição de clubes da Europa em mais de 60 anos, eu acho que precisaria ter um nome de experiência para isso. Acho que o Vincenzo Italiano estaria verde para assumir e poder desempenhar algo bom, ainda mais começando o trabalho do início. Acho que precisaria... são jogadores que não têm essa experiência também, considerando que alguns vão sair, mas muitos devem permanecer. Muitos não têm essa experiência. Aqui de cabeça eu vou lembrar do Freuler, o que é o capitão do time. Sim, jogou pela Atalanta na Champions League. O Zirkzee deve ter tido alguma experiência, mas além de ter sido pouca, provavelmente não vai ficar, né? E também uma experiência que se ele teve foi pelo Anderlecht, né? No Bayern de Munique ele estava ali muito, muito novo ainda, não era utilizado de fato. Então... Tava no vestiário, né? Eu acho que precisa de um pouco mais de um nome que até mantenha o Bolonha sendo falado, né? Eu acho que o Sarri é um nome importante porque o Sarri ainda tem os cartazes dele. Então vai manter o Bolonha em evidência. Uma informação, sabe quantos jogos Zirkzee fez pela Champions League na história? Chutem. 5. Literalmente um jogo, ele entrou por 4 minutos pelo Bayern contra o Atlético de Madrid em 2020. Para você ter uma noção de como a experiência é baixa. É tão longe que foi antes até do empréstimo dele para o Parma. Para o Parma, que seria rebaixado logo em seguida e tudo mais. Porque no Anderlecht ele não jogou Champions League. Ele jogou Conference League. Não lembra nem mais a música da Champions League. Caio, pra gente finalizar essa dança das cadeiras aí, já que a gente tá falando do Bolonha que vai ficar sem o Thiago Motta, queria falar sobre a possibilidade que já tá praticamente acertada dele treinar a Juventus, mas de um ponto de vista tático. Porque como eu acabei de falar, ele é um cara que tem ideias muito novas,
E é muito mais fácil você implementar esse tipo de coisa num time sem pressão, num vestiário sem medalhão. Ele vai chegar no Juventus, que a gente sabe que tem uma mentalidade que enxerga o esporte de outra forma, né? Ninguém quer saber é pressão alta, é pressão baixa. Ganhou? Ah, não ganhou? Então tá ruim. Ah, ganhou? Então tá bom. Mais ou menos assim que funciona no Juventus. E além disso, quando a gente... É muito curioso que Bolonha e Juventus tenham feito um jogo tão interessante há tão pouco tempo, porque expõe um pouco mais ainda de dificuldade que ele pode encontrar na Juventus, que é o seguinte: o primeiro tempo do Bolonha contra a Juventus foi uma pressão absurda. A Juventus ficou zonza, ficou nas cordas, ficou tonta. Eu não imagino que ele consiga implementar e nem que ele vai implementar a mesma coisa na Juventus. Mas digamos que ele queira, digamos que ele vai chegar e falar assim: olha, vocês me contrataram, vendo o que eu fazia no Bolonha, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Não dá, né, Caio? Com esse elenco da Juventus não dá pra ele fazer. Ou dá? Eu acho que até dá em um caso ou outro. De repente, você pensar no Vlahovic fazendo isso no ataque, é possível. Você pensar em alguma das funções de meio campo, alguns dos jovens, aí você fala do Cambiaso, do Ilin Júnior, ou Miretti, um caso ou outro, do Bremer, é possível. Do Gatti, é possível. Agora, talvez você pensar isso de um caso ou outro, assim, mesmo do Locatelli, do Rabiot, às vezes até do próprio Chiesa, para falar de alguns assim, é um pouquinho mais difícil. Mas ao mesmo tempo, eu entendo que essa vinda do Thiago Motta seja o início de um processo, o início de uma construção de um elenco dentro das ideias do Giuntoli, dentro das ideias de ir pescar um nome aqui, um nome ali. Claro, você fazer isso com mais larga escala do que se fazia no Napoli, mas você construir um elenco de acordo com isso, dentro mais das ideias dele, do Giuntoli, do que exatamente com a ideia do time que está aí. Que de certa forma o time que está aí vai acabar mudando, vai acabar tendo chances de saída, vai precisar reformar, o que eu acho que foi o grande problema do Alegre 2 não ter dado certo quanto no Alegre 1, que é o fator não se tem um meio-campo dominante como foi o do Alegre 1, do Alegrismo 1. Em nada. Em posse, intensidade, assim, vamos parar. Nada. Vamos aqui, senta aqui, compara os 5 meias assim que entraram no 3-3 do Bolonha e Juventus. Para usar um jogo bom, para usar um interinato do Paulo Monteiro decente, em termos de resultados. Você compara Pirlo, Pogba, Marquísio, Vidal, e aí você pode, mesmo os alas da vez ali, vez ou outra jogava o Azamor, o Lichtsteiner, aí tinha às vezes um ou outro inventando, você tinha uma linha de 5 ali, fabulosa. Uma linha preparada de 5, para guerra, né? Preparada para a guerra e que, assim, de certa forma, foi a razão da Juventus ter empilhado tantos títulos em sequência. Ninguém tinha um meio-campo tão dominante quanto ela. Só era complicado na Europa porque às vezes você tinha que competir com meio-campos tão dominantes quanto o dela. Tanto que, assim, o período que ela rodou na Champions era assim, os adversários Rakitic, Xavi e Iniesta. Ou Busquets no lugar do Xavi. Aí tinha o outro que era Kroos, Casemiro e Modric. E o outro era o meio-campo do Bayern, no mesmo período. E aí perguntam como foi o período. E aí, hoje em dia, com todo respeito a eles, o Ilin Júnior, Cambiaso, Miretti, Locatelli e Rabiot. Dá para você imaginar que esse meio-campo seja tão dominante? Claro que não. O Thiago Motta sabe disso, o Giuntoli sabe disso, e até o Alegre sabia disso, que foi uma das queixas meio subentendidas dele na reta final. Então eu acho que, assim, embora o time atual não seja das ideias do Thiago Motta, eu acho que é factível o Thiago Motta como início de um processo, início de uma caminhada, início de meio campo novo e por aí vai.
e até mesmo de ataque e defesa nova, porque se você for parar para pensar, você tem um Alexandre que vai sair, você tem um Danilo que não sabe o futuro, até mesmo do ataque muita gente especulou Chiesa fora da Juventus. Aí a canoa vira. Vamos falar então, já que a gente falou da dança das cadeiras e a gente vai ter novos capítulos nos próximos episódios, vamos encaminhando aí pro final do programa falar sobre como foi o finalzinho do campeonato, olhando ali na parte de baixo da tabela. Nelson, numa linha do tempo assim, o Frosinone esteve no lugar errado na hora errada, digamos assim, né? E você pode explicar quanto tempo o Frosinone passou na zona de rebaixamento. Mas eu queria que, além de falar do Frosinone, você falasse do Empoli, né? E o Cagliari eu vou deixar pro Caio falar no final, mas fale sobre como foi essa troca aí de posições de Frosinone, de Empoli, de Udinese, né? Que também estava envolvido aí. Que loucura, hein, Nelson? O Frosinone, que foi rebaixado, passou entre 150 e 180 segundos na zona de rebaixamento durante a última rodada. E foi rebaixado. Foi basicamente isso que aconteceu, né? Poderia ter vencido da Udinese, se tivesse vencido teria teria conseguido a salvação, né? Independentemente de qualquer outro resultado. Mesmo empatando, poderia ter se salvado. Inclusive era o mais provável que acontecesse. Mas acabou perdendo, né? Sofreu um gol no fim. E o Empoli fez um gol aos 93 minutos, né? Então aconteceu tudo o que não poderia acontecer para o Frosinone. Perdeu o seu jogo e o Empoli perdeu. Desculpa, o Empoli ganhou. Então, esses eram os únicos resultados que rebaixariam o Frosinone. E foi a combinação que de fato ocorreu. Então, enfim, apesar de tudo, foi uma temporada, não vou dizer boa, porque terminou com rebaixamento, né? Mas foi a melhor temporada do Frosinone na Série A, né? Das três que o Frosinone fez na Série A, essa foi a melhor. Em todas as outras foi rebaixado com muito mais antecedência, né? Dessa vez quase escapou. E digo até que merecia ter escapado, pelo que mostrou durante boa parte do campeonato. A Udinese mesmo não mostrou nada de bom ao longo do campeonato. Você não tem, assim, para você pensar assim, destaques, bom futebol. Não tem. Assim, foi um time muito pobre ao longo do campeonato. Se a gente for colocar alguma coisinha ali de bom, foi esse finalzinho aí de Série A que o Cannavaro chegou e conseguiu salvar o time com alguns bons resultados. Empatou com o Bolonha, empatou com o Napoli, acabou vencendo esse último jogo, esse confronto direto com o Frosinone, e na semana anterior teve também um confronto direto com o Empoli e acabou empatando esse jogo aos 115 minutos. Então foi uma Udinese que pelo menos soube brigar até o fim. Então isso é um ponto positivo. Mas o Cannavaro ele não teve bons trabalhos na Europa ainda na carreira, né? Os trabalhos que ele teve anteriormente foram na Ásia, e quando ele veio para a Europa para treinar o Benevento ele foi mal, e agora ele teve um período muito curtinho para análise. Então, assim, deve permanecer até por ter conseguido salvar o Udinese, mas a gente ainda precisa de mais tempo para avaliar o que é que o Cannavaro pode oferecer como treinador. No caso do Empoli, o Davide Nicola sendo o Davide Nicola, né? O cara, o bombeiro que consegue milagres, né? O quinto milagre que ele consegue, o quarto depois de pegar o time com a temporada em andamento. A primeira vez que ele salvou um time do rebaixamento foi o Crotone lá atrás. Ele começou a temporada, então, e foi a única vez que de fato ele teve uma temporada toda à disposição e terminou bem a temporada. As outras vezes que ele começou um ano em um time, ele acabou sendo demitido durante. E nas outras em que ele conseguiu fazer o seu nome como milagreiro, né, foi assumindo o time durante a temporada. Salvou o Torino, salvou o Genoa, salvou a Salernitana também. E agora o Empoli, que eu até diria que dentre esses trabalhos foi até mais difícil do que o trabalho de salvamento da Salernitana, porque a Salernitana ainda tinha alguns nomes.
O Empoli não. O Empoli muito rapidinho, só para você explicar um caso muito curioso que está acontecendo com o Empoli, que se salvou. A questão contratual com o Andreazzoli, por favor. Sim, o Andreazzoli, ele foi o segundo técnico do Empoli, né, durante a temporada. O Empoli teve 3. E ele tinha uma cláusula contratual que se o Empoli se salvasse do rebaixamento, ele teria uma renovação automática no seu contrato. O Empoli se salvou, não foi ele que salvou o Empoli, mas alguém salvou o Empoli. Então agora o Empoli vai ter que pagar pro Andreazzoli na próxima temporada também, porque o Davide Nicola fez essa boa aí pra ele, garantiu mais um ano aí de contrato. Então o Davide Nicola é tão bom de milagre que conseguiu fazer um ano a mais até pro cara que foi demitido, né? Pô, então... Isso é muito insólito, cara, meu Deus. Olha que conhecendo o Empoli é capaz do Andreazzoli ganhar emprego lá ano que vem, porque o Andreazzoli vai, volta direto no dele, pô. Tem isso. E o Davide Nicola, começando a temporada, como eu falei, geralmente não se dá bem, né? Vamos ver se dessa vez ele vai permanecer no Empoli, né? Se dessa vez ele, pelo menos, continua a fazer o que ele estava fazendo de bom. Porque assim, na verdade, ele não mudou tanto a vida do Empoli, não. O Empoli tinha um ataque muito ruim, continuou a ter um ataque muito ruim. Só que o Niang, desde que ele chegou, ele fez 6 dos 14 gols do Empoli. Então isso acabou dando uma certa mudança e pelo menos o Nicola, ele conseguiu fazer o time ser um pouco mais competitivo, pontuar mais. Arrancou uns empates por 0-0, vitórias ali magrinhas e tudo mais. Mas assim, é sempre aquele negócio bem próximo ali na conta do chá. O Empoli vai precisar ter atacantes mais produtivos na próxima temporada para conseguir uma salvação mais tranquila do que a dessa temporada, que foi ali bem no limite. E muito graças à questão do ataque, como você falou. Meu Deus, que agonia era esperar um gol do Empoli. Tanto é que na rodada final a gente não imaginava que esse gol fosse chegar, né? O gol da salvação fosse chegar. Porque o time não faz gol nunca, mas quando importava, quando precisava muito, acabou fazendo. E está salvo o Empoli graças ao Niang. O que é o futebol, né? O Niang salvando o Empoli. Caio, pra gente fechar, vamos falar sobre a despedida do Ranieri, do Cagliari. Pode falar sobre essa temporada, mas acho que vale mais a pena lembrar a carreira do Claudio Ranieri, né, Caio? O Ranieri, assim, a despedida do Ranieri é um personagem, sobretudo, que vai fazer muita falta. Ele já faz falta em qualquer campeonato que ele treinou. Você pode dizer isso para a Premier League, com o milagre que... Não só com o milagre que ele fez com o Leicester, mas ele tem bons trabalhos além disso. De certa forma, ele preparou o terreno para o Chelsea ser o que é no início dos anos 2000. Foi o primeiro técnico da era Abramovich. Teve bons trabalhos também no passado, no próprio Cagliari, na Fiorentina, que ele foi muito bem, ganhou Copa, no Napoli, já no começo da fase falimentar ali, que ele pega o primeiro Napoli pós-Maradona e coloca o Napoli na Europa, e de certa forma ele sempre teve bons trabalhos, mas até o título do Leicester tinha ficado assim, meio exageradamente, uma fama de perdedor, uma fama assim que não condizia com ele. É claro que também, se você for prestar atenção, a grande experiência dele na Série A ficou muito daquela perda do título que foi a Roma de 2009-10, a disputa com a Inter, o fato que ele ganhou 9 dos últimos 10 jogos e justamente por causa do único que ele perdeu, aquela virada para Sampdoria no Olímpico, perdeu o título ali. De certa forma, fica apenas um vazio de um scudetto de um cara que merecia. Mas que, para falar da grandeza dele, não é necessário você falar de uma taça, falar de qualquer outra coisa, porque os trabalhos dele são gigantes. E esse último trabalho no Cagliari acabou sendo também porque, de certa forma, era a remontagem de uma equipe. A remontagem de uma equipe que subiu na Bacia das Almas na temporada passada, nos playoffs, e que com muito menos investimento, até comparado aos que caíram, comparado a Sassuolo, comparado ao Frosinone, que apostou muito bem, mas acabou não dando certo. É bem verdade que
que o Cagliari foi justamente o oposto do Frosinone. Se o Frosinone vivia tomando gol no final, o Cagliari arrancou vários pontos a fórceps ao longo do campeonato, e isso faz uma enorme diferença. E assim, destacar a maneira com que ele trabalhou muito bem com jogadores jovens nessa temporada, e aí você vai desde o empréstimo do Gaetano, aí você teve gente boa como o Zappa, o Prati, Oristânio e até alguns mais veteranos. De certa forma foi uma salvação merecida. Não, talvez para mim não foi o trabalho mais impressionante de salvação nessa reta final, porque teve o do Verona, porque o do Verona, de certa forma, com o Baroni, eles tiveram que trocar meio time na janela de janeiro. E aí, assim, em termos de me impressionar, o do Verona, para mim, me pareceu mais impressionante. Mas em termos de trabalho, o do Cagliari com o Ranieri acabou sendo o melhor. A ligação dele com o Cagliari acabou fazendo, curiosamente, que o fim da carreira dele fosse do mesmo jeito que o começo da carreira dele de elite. Lá em 90, 91, quando ele vem com o Cagliari para a primeira divisão e salva o Cagliari da queda. Quando era um time já com Daniel Fonseca no ataque, por exemplo. E de certa forma ali ele começou a catapultar a sua carreira, tanto o Fonseca quanto o Ranieri, e agora ele termina no mesmo lugar que, de certa forma, colocou ele na vitrine. E o Ranieri é um personagem que vai fazer falta, com todo o carisma dele, com todas as qualidades pessoais e de comando dele. E de comando, acho que a gente percebeu ainda mais nessa reta final de carreira dele. É isso, vai deixar de saudade, mas cumpriu o seu papel, e é lógico que todo mundo vai se lembrar também, por causa do trabalho no Leicester, mas aqui o Cautiopedia, não é o Fish and Chips Pedia, mas é inegável que esse foi o ponto alto da carreira dele. A gente vai chegando ao final dessa edição, mas já pensando no futuro, porque a gente vai ter, tanto nas mídias sociais quanto no site da Cautiopedia, vai entrar aqui a Code daqui a pouquinho para você que está assistindo o nosso futebol mais uma vez, a gente costuma fazer a seleção da temporada, a gente faz também o resumo da temporada. Então, enquanto a gente não volta em mídias audiovisuais, vocês podem ir lá no site da Cautiopedia, porque a gente vai ter tudo isso e um pouco mais, não é isso, Nelson? Como é que está o planejamento aí? Vai ser a seleção, que geralmente inclui votos de vários jornalistas brasileiros, não é só a gente não, tá? O Nelson enche o saco de todo mundo, manda todo mundo votar, não sei quantos jornalistas, 30, 40, ele vai lá, faz o apanhado. Gente séria pra votar, gente séria e eu. Tem a gente e gente séria, exatamente. Boa, estamos sincronizados. E então, como é que vai ser isso aí lá nos conteúdos da Cautiopedia, Nelson? Vou decepcionar vocês que dessa vez não vai ter gente séria na votação, não. A gente vai fazer a votação interna apenas porque tá muito corrido, viu? Tem coisa pra fazer. Tem a Eurocopa já chegando, tem retrospectiva de todos os 20 clubes da Série A. A gente faz 1 a 1, vai ter. Tem lembrança aí das Copas do Mundo e torneios da Itália, que a Itália participou. Aí, enfim, várias efemérides que a gente vai relembrar. Tem amistoso da Itália. Já semana que vem já tem amistoso preparatório da Itália para Euro. Tá corrido. Então, por exemplo, a gente tem ainda muita gente trabalhando aí, cobrindo o final de Champions League, etc. Pra gente recolher esses votos, né? Fazer toda ali, né, enfim, um formuláriozinho, etc. Recolher os votos demora um pouquinho, então dessa vez a gente vai fazer uma votação interna apenas. E, enfim, mas com a mesma qualidade de sempre, esperamos que vai ser, enfim, o mesmo resultado. E a partir da semana que vem a gente vai fazer toda essa publicação da retrospectiva da temporada dos clubes. Vamos trazer também as revelações, né, os jogadores jovens que apareceram e a seleção dos melhores da temporada, também a eleição de jogadores por posições, os melhores, melhor técnico, tudo isso a gente vai ter aí. É só acessar o nosso site que vai estar tudo disponível. A partir de segunda-feira a gente já começa a publicar.
É isso. Para você que ouve a gente no podcast, sabe que pode até não estar rolando futebol, mas a gente continua o nosso trabalho. Mas é bom você que também está assistindo a gente no nosso futebol saber disso, né? Você que chegou aqui, não tá rolando muita coisa porque a temporada europeia acabou. Vai continuar rolando sim. Estaremos aqui, Cautiopédia, falando sobre os times, sobre as contratações, chegadas, saídas e, como o Nelson muito bem falou, sobre a Euro, sobre a Itália e sobre tudo o que a seleção italiana venha a encarar na Euro, nos amistosos, durante a Euro. Estaremos por aqui, não nos abandone, porque a gente não vai sair daqui, a gente vai continuar aqui, beleza? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente, seja você ouvindo nossos podcasts, um abraço para a Central 3, seja você no nosso futebol assistindo a gente, um abraço para você também, beleza? Arrivederci e tchau!